É fato que, com o novo déficit nas contas do governo em 2016, este será o terceiro ano consecutivo com as contas no vermelho. Em 2014, houve um déficit de aproximadamente 17 bilhões de reais. Em 2015, um rombo superior a 115 bilhões de reais, considerado na época recorde. Entretanto, espera-se um saldo negativo de até 170 bilhões de reais nas contas do governo em 2016 de déficit. O pior resultado da história, caso seja confirmado. A consequência das contas públicas registrarem déficits fiscais seguidos é a piora da dívida pública e o aumento das pressões inflacionárias. Como temos acompanhado e por conta do fraco desempenho da nossa economia e da piora do endividamento, o nosso país já perdeu o chamado grau de investimento. Uma recomendação para se investir no país, retirada, sobretudo, pelas três maiores agências de classificação de risco, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Senhor presidente, colegas senadores, em uma pesquisa publicada esta semana pela CNI e Ibope, realizada com mais de 2.000 pessoas em 143 municípios brasileiros, mostrou de maneira muito clara que o povo brasileiro não apoia, de jeito nenhum, o aumento de impostos e defende, sim, o controle de gastos. A jornalista Miriam Leitão, em sua coluna do jornal O Globo, no sábado passado, destacou essa pesquisa e traz dados de extrema relevância para que se entenda como o brasileiro percebe o atual momento econômico do país. A pesquisa mostra claramente, senhor presidente Jorge Viana, que as pessoas estão entendendo que algo precisa ser feito. E, embora o governo já tenha avisado que vai apresentar medidas impopulares, faz necessário que essas políticas sejam defendidas e discutidas com a sociedade. Um bom exemplo é o fato do desequilíbrio fiscal estar em pauta na discussão sobre o nosso país. De acordo com a pesquisa, 85% da população brasileira considera que os gastos do governo aumentaram, e aumentaram muito nos últimos anos. Ou seja, a impressão da maioria dos brasileiros é que a despesa pública chegou ao limite. Chega, não suportamos mais. Outro dado interessante diz respeito ao déficit das contas. 95% dos brasileiros dizem que é necessário cortar ou manter as despesas públicas no mesmo nível. Entretanto, não há apoio para o aumento de impostos, os quais são considerados muito elevados, e a percepção de que a carga tributária brasileira cresceu e cresceu muito, e é generalizada, e considera que os tributos vêm aumentando, sobretudo nos últimos anos. A rejeição à CPMF, por exemplo, chega a 73% na pesquisa, que ratifica o que é muito todos nós sabemos. A sociedade brasileira sabe que paga demais pelos serviços que recebe, sobretudo na qualidade desse serviço, senhor presidente. O que verdadeiramente a pesquisa indica é que a população começou a notar os efeitos de uma política econômica equivocada e demonstra justamente a importância e a necessidade que o governo tem de trazer mais substância ao debate fiscal, explicando a situação das contas públicas e as opções para a resolução do problema. Contudo, senhor presidente, colegas senadores, alguns setores da economia estão dando sinais de recuperação. E esta é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia. Este é o caso do agronegócio. Peço, senhor presidente, um pouco mais de tempo, já estou terminando. Este é o caso, por exemplo, do agronegócio e das exportações, principalmente de veículos, que está aumentando, e graças a Deus, aumentando muito. Ao que parece, segundo o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, ao menos parou de piorar.
ficamos sabendo, por intermédio da imprensa, que o Ministério da Fazenda consultou várias empresas que fazem previsões, consultorias e bancos para fazer o orçamento, e para o orçamento de 2017, o governo colocou uma previsão de crescimento de aproximadamente 1,2%. Entretanto, senhor presidente, em várias dessas entidades que fazem essas previsões, há números melhores, de 2% de crescimento. Um dos dados dessa melhoria vem exatamente das exportações gerais. O saldo comercial até agora, pegando os primeiros dias de julho, já dá aproximadamente cerca de 25 bilhões de dólares acumulado no ano e deve fechar, possivelmente em 2016, entre 45 e 50 bilhões de dólares. Isto é considerado um recorde desde o início da série histórica. Além de estar havendo ainda um aumento consistente em todos os dados da confiança, sobretudo na nossa economia. Dessa maneira, ao que me parece, estamos em um momento oportuno para que o governo proponha definitivamente e de maneira clara como pretende diminuir o déficit fiscal, como pretende recuperar a confiança do povo brasileiro e que traga o país de volta aos trilhos do crescimento, da recuperação dos postos de trabalho, da credibilidade de serviços públicos e nas nossas instituições. Para finalizar, como prometi, senhor presidente, gostaria de citar aqui o escritor italiano Cesare Cantù, quando diz que, abre aspas, um excelente modo de fazer o bem é a firme decisão de combater o mal. Fecha aspas. É nisso, senhor presidente, que todos nós brasileiros esperamos do atual governo. Muito obrigado.